Há um tempo atrás, em uma pesquisa realizada pelo Correio Brasiliense, foi apontado que 51% dos brasileiros acreditam em bruxaria ou magia negra. Esse dado chama atenção principalmente quando se observa que muitas dessas pessoas se identificam como evangélicos e se consideram cristãs. Atualmente é possível notar uma mistura de crenças dentro das igrejas, onde elementos de misticismo são incorporados à fé cristã. É lamentável ver que muitos que se autodenominam cristãos acabam acreditando nessas falsidades. É comum no Brasil ver pastores ensinando como se proteger de trabalhos de macumba, quando na verdade deveriam esclarecer que tais práticas não têm poder sobre um verdadeiro cristão. O correto seria explicar que a macumba é uma prática derivada de uma religião vinda da África para o Brasil, e que a bruxaria teve seu auge na Europa no século XVI e XVII. Preste bem atenção, nenhuma dessas práticas tem influência sobre aqueles que estão verdadeiramente firmados na fé cristã e seguem os caminhos de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que se arrependeu de seus pecados e entregou a sua vida a Jesus Cristo, vivendo de acordo com seus ensinamentos e não se deixando levar por falsas doutrinas e ensinamentos. Se buscarmos na Bíblia, não encontraremos relatos de pessoas sofrendo por causa de macumba, feitiçaria ou bruxaria. Embora a Bíblia mencione feiticeiros e feitiçaria, não há registro de ataques dessas práticas a indivíduos verdadeiramente comprometidos com Deus. É importante ressaltar que a macumba é uma realidade cultural brasileira e não está presente em todos os lugares do mundo como uma prática comum. Isso evidencia que sua influência está mais relacionada à história e às tradições locais do que uma verdade universal. Quando alguém relata que outra pessoa está sofrendo devido a um trabalho de macumba, devemos questionar a origem dessa informação. Muitas vezes, são palavras vazias baseadas em enganos e mentiras, pois não há garantia de veracidade nessas afirmações. As pessoas que buscam soluções rápidas para seus problemas podem cair em armadilhas e enganos, alimentados por falsas esperanças, expondo-se a influências negativas. Em vez de se preocuparem com supostos ataques de magia negra, os cristãos devem focar em fortalecer sua fé e confiar no poder de Deus, para protegê-los de qualquer mal. A verdadeira proteção vem da fé em Jesus Cristo e da busca por uma vida de retidão e comunhão com o divino. Se pararmos para refletir, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas não têm conhecimento sobre o que é a prática da macumba, ao passo que no Brasil isso é algo comum, pois foi trazido por pessoas que migram de uma região específica da África, carregando consigo essa tradição particular, e não de toda a África. A ideia que quero transmitir é que se a macumba fosse universalmente verdadeira, não estaria presente apenas no Brasil, mas sim em todo o mundo. Nenhuma religião ou crença consegue alcançar todos os cantos do mundo, exceto a palavra de Deus. Esta sim é universal e está prestes a se disseminar por todo o globo. Estamos próximos desse momento. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 23, neste livro está escrito: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. A Bíblia enfaticamente declara no livro de Apocalipse que aqueles que praticam feitiçaria serão excluídos. É lamentável que alguns pastores se dediquem mais a combater práticas de feitiçarias do que pregar a palavra de Deus. O foco principal deve ser sempre a palavra de Deus e viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Não há encantamento que possa prevalecer contra alguém que está firmado na fé e na verdade do Evangelho. Embora o diabo possa tentar usar pessoas para nos prejudicar, o poder da salvação que recebemos de Jesus Cristo, quando entregamos nossa vida a Ele, nos protege e nenhum encantamento pode nos atingir. É crucial que tenhamos fé no que é verdadeiro e essencial, que é a palavra de Deus. Não devemos dar crédito a práticas que vão contra os princípios bíblicos. Nossa confiança deve estar na mensagem da Bíblia e na obra redentora de Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, está escrito: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Portanto, se você ainda tem receio de macumba, feitiçaria ou bruxaria, é hora de abandonar esse medo. A Bíblia assegura que o povo de Deus
está protegido contra qualquer tipo de encantamento ou magia maligna. Em vez de se preocupar com isso, devemos confiar na promessa divina de segurança para aqueles que seguem a palavra de Deus. Compreenda que nada nem ninguém é maior que Deus. Se alguém tentar lançar o medo em você, utilizando palavras que não vêm da palavra de Deus, lembre-se de que a palavra de Deus é suficiente. Não é necessário misturar outras doutrinas ou elementos para validar algo como verdadeiro. Se a pessoa persistir nesse caminho, é melhor se afastar e orar para que Deus abra os olhos dela e a conduza à verdade através da sua palavra. Portanto, é crucial que os pastores e líderes religiosos redirecionem os seus esforços para o que realmente importa, que é ensinar e viver de acordo com a palavra de Deus, sem se desviar para questões secundárias ou práticas que possam desviar a atenção do verdadeiro propósito da fé cristã. Crente não precisa ficar com medo, irmãos, de olho gordo, de feitiço, de macumbaria, de galinha preta na cruzilhada, de garrafa de cachaça na estrada, que tem crente muito místico. Tem que ficar com medo desse negócio. Meu irmão, se você está nas mãos de Jesus, se você está coberto pelo sangue do Cordeiro, essa mortandade não chega em você não. Ninguém lança maldição na sua vida e pega não, se você está morando em Deus. Não é que o mal não exista, é que existe um poder maior em você do que o poder do mal que quer atingir você. Macumba é apenas superstição, tá? Não tem efeito nenhum no crente. Um cristão que está ali se comportando como um verdadeiro cristão mesmo, né? Que tem um caráter de Cristo, que dá um bom testemunho, que não vive de qualquer maneira, essa pessoa não vai ser tocada pelo mal. A Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus, o mal não pode lhe tocar. Então, se você está em Cristo, tenha em sua cabeça que o sangue do Cordeiro é suficiente para livrar você de todo o mal. Então, nenhuma macumba vai chegar na sua casa, nenhum mal atingirá a sua casa, porque você está debaixo das mãos poderosas de Deus. Agora, tem aquelas pessoas que, infelizmente, usam, por exemplo, o termo evangélico simplesmente para que elas se sintam bem. Essa é a verdade. Olha só, eu sou evangélico, mas essa pessoa não ora, não lê a Bíblia, vive falando palavrão, gosta de tomar uma no final de semana. Essa pessoa aí vai pegar macumba. Entenda algo importante, tá? A expressão aqui que eu estou dizendo, né? Pegar macumba, não é questão de, por exemplo, é uma doença. Não. São pessoas que fazem ali despachos, tá? Pessoas que invocam espíritos para acabar com a vida de uma pessoa. Engraçado que depois, né, as pessoas dizem que macumba é uma coisa boa, né? Pode ver, tem muitas coisas aí, né, no candomblé, na umbanda, que as pessoas dizem que, olha só, tem coisas boas lá. Eu duvido muito. Entenda algo importante. Se você nasceu de novo, se você dá um bom testemunho, você lê a Bíblia diariamente, você vive em oração, você ama o seu próximo, macumba nenhuma vai te pegar. Fique tranquilo diante disso. Agora, se você diz que é cristão, mas vive, por exemplo, na imoralidade sexual, tomando bebida, enchendo a cara, não respeite seus pais, você segue o seu coração, você é narcisista, então tome cuidado, porque o seu coração pode abrir uma brecha para o mal. Daí sim eu creio que forças externas, né, podem influenciar a sua vida. E lembre-se que, se você não está em Cristo, você está no diabo. Então tome cuidado, porque o seu coração pode abrir uma brecha para o mal. Daí sim eu creio que forças externas, né, podem influenciar a sua vida. E lembre-se que, se você não está em Cristo, você está no diabo. Essa é a verdade. Se você não está sendo guiado pelo Espírito Santo, outro Espírito está guiando a sua vida. Então, o que o Hernandes Dias Lopes disse é algo verdadeiro. Devemos parar com esse misticismo. Olha só, se tiver alguma macumba perto da sua casa, deixa lá. Deixa lá. Você está em Cristo. Você acha mesmo que as forças do mal são mais, por exemplo, poderosas do que a força do bem que vem de Deus? Não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está aí fora, aquele que está no mundo. Então, Deus é muito maior que essas coisas aí. Então, não fique temendo, né? Colocaram uma macumba na frente da minha casa, eu vou pegar. Para com isso, não vai pegar macumba nenhuma. Fique em paz. Se você nasceu de novo, se você segue a Cristo e você tem um comportamento espiritual agradável diante de Deus, fique tranquilo. Você está selado pelo Espírito Santo. Você está blindado por Deus. É claro, né?
que coisas acontecem em nossas vidas, mas você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica, por exemplo, algum apóstolo ou até mesmo algum crente em Cristo que foi possesso por demônios ou recebeu ali uma maldição ou algo do tipo. Não, porque Deus está em nós. Nós somos o templo do Senhor. O templo do Senhor não pode entrar demônios, porque nós estamos selados pelo Espírito Santo. Persevere em oração, continue em santidade. Isso é o mais importante. E nenhum mal chegará na sua casa. É isso que você precisa entender. Se preocupe com outras coisas, por exemplo, evangelizar, orar por outras pessoas. Mas essa questão de macumba aí, olha, nem esquenta a cabeça. Inclusive, eu vou até deixar aqui um testemunho, tá? Eu vivo aqui em uma região onde, por exemplo, né, no meu bairro, tem muitas casas assim, onde essas pessoas fazem macumba, né? Inclusive, o meu vizinho faz direto, né? Dá pra ouvir as músicas da Maria Padilha. Sabe, eu nem ligo, não vai me atingir, eu fico tranquilo. Porque se eu estou em Cristo, eu não preciso temer essas coisas. Será que macumba pega em crente? Meu irmão, eu já fui macumbeiro, vivia na macumba. Se você perdeu... é o episódio 1 da série onde eu estou falando sobre como é que eu saí da magia negra, como que Jesus me libertou, como aconteceu o processo. Assista, o primeiro vídeo está aqui na descrição, tá bom? Onde eu estou contando aqui o meu testemunho de forma detalhada. Então, irmãos, quando eu era macumbeiro, quando eu atendia uma pessoa, quando eu entrava lá no meu quartinho, atendia uma pessoa, a pessoa ficava de costas, eu rezava ali nas costas da pessoa, a primeira coisa que eu perguntava para o cliente era: você é crente? E se a pessoa fosse crente, a pessoa já era despachada, porque eu não atendia crente. Irmãos, porque o crente está guardado em Deus. Meu irmão, seja lá quem for que tiver jogado praga em você, feito macumba com seu nome, seja qual for a pessoa que esteja aí te desejando mal, invejando tudo que você tem, não é? Tendo aí o famoso olho gordo, seja lá quem for, meu irmão, você é guardado em Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo crente aqui no YouTube, irmãos, fazendo vídeo e ensinando: olha, se você é crente, tenha muito cuidado para você não ser alvo de inveja, porque a sua vida pode ficar amarrada, alguém pode pegar o seu nome, pode colocar lá na macumba e pode atrasar a sua vida. E se você é crente, está na igreja, mas se você está sofrendo obra de macumbaria, você precisa aprender o passo a passo para se livrar da macumba. Meu irmão, se você é crente, nada disso aqui pega em você. Seja lá quem for o que fizer, não pega em você, porque você é guardado, meu irmão, na presença de Deus. Eu acho que quando a pessoa acredita num negócio desse, a pessoa não lê a Bíblia. Não é possível. Não é possível que a pessoa que lê a palavra de Deus fique acreditando que pode ser alvo de macumba, de magia negra, de praga, de maldição. Ah, mas minha mãe me jogou uma praga quando eu era criança, disse que eu não ia ser ninguém na vida. Mas se hoje você está na presença de Deus, aleluia, não tem praga, não tem demônio do inferno que possa com a sua vida, meu irmão. Você é guardado em Deus. Pessoas que acreditam em tudo, pessoas que creem em tudo. Por que as pessoas acreditam que se alguém lhe amaldiçoar, a maldição vai pegar? Por que as pessoas acreditam que um feiticeiro tem poder para jogar macumba em alguém e ela pegar? Por que as pessoas acreditam que um feiticeiro pode separar casal? Vocês estão observando? Por que as pessoas acreditam que se pegar um nome seu, um fio de cabelo seu e jogar um feitiço vai pegar? E em cima disso as pessoas vão ganhando dinheiro, em cima disso as pessoas vão explorando a fé. Provérbio 26, 2, olha o que a minha Bíblia diz. Como ao pássaro a vaguear, o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Assim a maldição sem causa não pega. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E por viver nisso, com medo dessas crenças, dessas superstições, desses presságios, as pessoas são exploradas. Por que teu casamento acabou? Por que fulano te largou? Ah, é porque o feiticeiro fulano de tal fez um feitiço. Fulano fez macumba para mim largar ela e casar com aquela outra ali. Isso não existe. São problemas que vocês não resolveram, conflitos que destruíram o lar de vocês. Pastor Azel, quer dizer que o senhor está dizendo que não tem a eficácia do mal? Sim. Eu estou dizendo que tem o poder demoníaco. Eu estou dizendo que há o poder das trevas, mas a Bíblia não trata com a superstição que entrou no Brasil. Se você ler a sua Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia só fala de poderes satânicos e demoníacos. A Bíblia não fala de poderes que são dados, prestem bem atenção,
para um bruxo mudar ou alterar a lei da natureza. Isso não existe. Quem manda chuva não é demônio. Quem manda chuva não é Saci Pererê. Quem manda chuva não é São Pedro. Quem manda chuva é Deus. Ele é o dono do céu e da terra. Quem manda é Ele, gente. Olha para cá. O apóstolo São Paulo diz que o ídolo não é nada. O que está por trás do ídolo é o demônio. É a força satânica. Aí você diz, pastor, mas olha, é claro que nós vivemos em um ambiente já marcado de superstição. Quando chega lá tem um camarada, ele está cheio de cachaça. E aí, não é assim? Tem uma coisa aqui. Ele bota tatuagem para todo lado. A primeira coisa que tu diz, ele é um demônio. Tu já fica com medo. Tu já vive dessas crenças. Aí ele diz, amanhã tu vai morrer. Isso fica impregnado na sua mente. Aí vem uma depressão. Aí ele falou que eu vou morrer. Ele falou que eu estou destruído. Olha para cá. Quem tem a palavra de vida e de morte não é Satanás. Quem tem a palavra de vida e de morte é Deus. Isso aqui não é novo não, irmão. Que tem gente aí adivinhando. Um dia desse eu falei isso aqui. Aí eu sou Capricórnio, eu sou Touro, eu sou Leão. Nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia diz que quando você entrega sua vida para Jesus, agora você se tornou um filho de Deus e agora o Espírito Santo de Deus vem morar no seu coração. E a Bíblia diz em 1 João que agora maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, é isso que vai te dar a vitória contra o pecado, contra o diabo, contra este mundo. Então eu acredito que quando a pessoa se torna filho de Deus, nenhuma maldição pega na vida dela mais. Porque já não tem motivo justo. Não tem motivo, não tem como amaldiçoar aquilo que já está abençoado. Eu não sei se você conhece a história de Balaão, que foi um profeta, está lá no livro de Números, e talvez você vai se identificar aqui na hora que eu te falar o que aconteceu. Aquele profeta, ele estava lá na sua casa e de repente o rei dos Moabitas, ele mandou os servos dele ir falar para Balaão. Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel, que está ali acampado perto de nós. Esse povo de Deus está crescendo muito, né? E isso já era a promessa de Deus se cumprindo, porque Deus disse que os descendentes de Abraão, eles seriam tão numerosos como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então a promessa de Deus sempre se cumpre. E aquele rei, ele estava com medo e ele queria que Balaão amaldiçoasse. E Balaão, ele com certeza ele pensou, gente, isso é um absurdo, eu sou o homem de Deus, como é que eu vou amaldiçoar o próprio povo de Deus? Não tem como. Mas ele foi seduzido pelo dinheiro, e aqueles homens ofereceram para ele muitos bens, riquezas, e ele foi consultar a Deus, e Deus falou com ele, Balaão, você está doido? Como é que vai amaldiçoar aquilo que já está abençoado? Mas mesmo assim, pela terceira vez, Balaão ele foi seduzido, foi a primeira, a segunda e a terceira, e ele estava de olho no dinheiro, até que ele decidiu ir. E Deus falou, então vai, vai Balaão. E Deus permitiu que Balaão fosse lá e subisse sobre um monte para amaldiçoar. Deus nunca quis isso. Isso era desobediência. E no caminho, Deus colocou um anjo, e o anjo tentou bloquear Balaão, e Balaão ele estava cego espiritualmente, mas a jumenta que estava carregando ele, ela viu esse anjo e ela parou no meio do caminho e ela não queria ir. Balaão desceu, começou a bater na jumenta, até que a própria jumenta falou com a sua boca. Tá vendo? Talvez você conheça a história por aí. E a jumenta falou, olha, tem um anjo aqui na minha frente. E naquela hora, Deus abriu os olhos de Balaão e o anjo estava com a espada sobre ele, aqui no queixo dele. E ele falou, Balaão, você está desobedecendo a Deus, mas eu só não vou te matar porque não é permissão de Deus. E então ele foi, e quando ele subiu no monte, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. E aí o próprio Deus falou com ele, falou, Balaão, eu já te falei, não tem como amaldiçoar o que já está abençoado. E Balaão então chega para aquele rei e fala, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu já tinha te dito que Deus não pode amaldiçoar o seu próprio povo, porque eles já estão abençoados. E o próprio Deus disse que não vale encantamento sobre o povo de Israel. Da mesma forma, nós hoje somos o povo de Israel espiritual.
Nós somos o povo eleito de Deus. Então não tem como mais amaldiçoar o próprio povo de Deus. Se você realmente aceitou Jesus na sua vida, você agora está do lado do